Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Bora começar mais um dia? Davi Greco passando por aqui para começarmos mais um momento de olharmos para as Escrituras, aprendermos um pouco mais com Jesus. E como que a gente faz isso? Através de um devocional diário, né? Um estudo da palavra diário. E a gente faz isso todos os dias assim, ó, abrindo a Bíblia e lendo, aprendendo em como nos parecermos mais com Jesus todos os dias. E não vai ser diferente hoje, né? Hoje, o que tem de diferente aqui? Nós vamos estudar, começar a estudar uma parábola, como todos os outros dias, mas é uma parábola muito rica de detalhes. E aí nós vamos dividir isso em dois blocos. Vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso amanhã. E eu já quero convidar aí para você, né? Mas antes de tudo, de você abrir aí, eu quero te pedir aqui, olha, para aí o que você tá fazendo rapidinho, aperta aqui, olha, no gostei, clica aqui no like aqui, ó, pra curtir. Eu não sei se você tá assistindo isso no Instagram, no YouTube, mas ou no TikTok, mas aperta aqui, olha, pra poder compartilhar para mais pessoas, ativa o sininho aí para chegar as notificações para você. Afinal de contas, eu não tô aqui falando sobre mim, eu tô aqui falando sobre a palavra de Jesus e como nós podemos propagar esse evangelho mais longe, para mais pessoas ouvirem. E a gente faz isso assim, olha, compartilhando, direcionando para outras pessoas, curtindo, comentando. Então, se você tem algo para poder agregar aqui, compartilha aqui, ó, pega aqui na minha mão aqui, ó. Vamos junto, vamos andar junto, vamos todo mundo caminhar junto. E aí, como que a gente faz isso? Enviando, compartilhando da palavra de Deus para todos aqueles que precisam ouvir, assim como eu preciso da palavra do Senhor todos os dias. Você também precisa da palavra do Senhor todos os dias. Nós caminhamos assim, olha, compartilhando e crescendo, tá bem? Vamos junto? Hoje, eu já quero falar aqui pra você, olha, pega sua Bíblia aí na mão, pega papel, pega caneta e vamos começar a anotar aqui, né? Se você tem um café, pega um café aí pra te manter acordado, né? Eu não sei que horário do dia que você tá assistindo isso, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas o importante é, que bom que você chegou aqui, né? Vamos continuar caminhando junto, tudo bem? Vamos lá? Hoje, eu já quero dar o tema aqui, olha, para você, do nosso devocional. O nosso tema de hoje é Deus te fez de propósito. Isso mesmo, Deus te fez de propósito. E aonde está a nossa leitura de hoje? Nós vamos ler a parábola do bom samaritano e nós vamos fazer a introdução dela, tá? Amanhã a gente vai continuar a outra parte, não se esqueça disso. E aí, olha, eu quero convidar você. Abra aí comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos ler? Diz assim, olha. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Versículo 28 diz assim, olha, Jesus disse: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? A gente vai até aí. Vambora? Então feche seus olhos aí, vamos meditar aqui e pedir para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, traga luz na palavra que Ele deixou para nós. Amém? Senhor, nós estamos aqui, papai, para te agradecer, para te louvar por esse dia, mas também para te pedir que o Senhor trate aos nossos corações, fale a vida de cada um daqueles que estão aqui. Eu não sei quem está do outro lado, onde está vendo ou o que está passando, mas a tua palavra é verdade. E aonde a verdade está, mal nenhum consegue permanecer. Morte não consegue ficar. Ah, Senhor, a tua palavra ela traz vida. Então eu te peço, Senhor, inunde a vida desses meus irmãos com a tua palavra. Inunde a vida dos meus irmãos com vida neste momento. Espírito Santo, nós estamos aqui olhando para as Escrituras e aprendendo como nos tornarmos mais parecidos com Jesus todos os dias. Esse é o único objetivo do nosso coração, que a tua palavra alcance mais longe, cada dia mais outras e outras pessoas, e que nós consigamos, Senhor Jesus, nos parecer contigo cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá? Vamos lá? A gente está lendo aqui, olha, então vou recapitular para você a parábola do início, a parábola do bom samaritano, tá? E o nosso tema é Deus te fez de propósito. Eu já quero aqui, ó, começar falando o início aqui para você entender, olha. Olha comigo o versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Não soa peculiar? Não soa parecido com alguma coisa que a gente já leu antes, né? Se você voltar alguns capítulos para trás, você vai ver a mesma expressão aqui usada para pôr Jesus à prova em um outro texto. E que texto? O que está falando nesse texto? Ah, meus amigos, é quando o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, no período de jejum, né, que Jesus estava fazendo durante 40 dias e 40 noites, e quem pôs Jesus à prova? Naquele momento ali? Quem? O próprio diabo. E aí o diabo vai encher de perguntas que não são verdades, né? Ou que pode até haver verdade, mas uma verdade distorcida. E o porquê que eu estou falando isso? Porque olha no texto que nós estamos lendo aqui, olha. Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Primeiro eu quero puxar algumas características aqui, olha. Levantou-se. Quer dizer que talvez tá dando sentido de que todos estavam sentados, né? E aí quando alguém se levanta no meio de todos os que estão assentados, o que acontece? Todo mundo, ó, olha para o lado, ou olha para a pessoa. Por quê? Porque chama a atenção. Qual era o desejo desse mestre da lei? O que ele estava fazendo ali? O texto está dizendo aqui, olha, ele quis colocar Jesus à prova. Ele quis saber qual era a intenção do seu mestre. E aí ele
Como ele faz isso? Chamando a atenção para si. Quero te fazer uma pergunta aqui, olha. Como está o seu coração? No seu dia a dia, como você tem atraído olhos para você? Qual é a intenção do seu coração? E nós vamos chegar nesse ponto aqui para respondermos, tá? Mas daí, olha aqui, ó, vamos continuar. Ele era um doutor da lei, um mestre da lei. Então a obrigação dele era conhecer a lei, praticar a lei e ensinar a lei. Então por que ele está fazendo isso com Jesus? Ele não deveria fazer prova de Jesus. Ele deveria ensinar, já que esse era o papel dele, ensinar, ele deveria ensinar, né? Mas veja bem, a intenção do coração dele revelou a natureza dele, né? E aí, ó, ele vai fazer essa pergunta aqui, né, para Jesus. Mas, olha a pergunta dele, olha a pergunta que ele vai fazer. Assim, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Você está ouvindo a pergunta? Não é peculiar também com um outro texto que a gente já ouviu sobre ele, já aprendeu sobre ele? No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que a gente está lendo aqui, a gente vai ver uma outra pessoa fazendo a mesma coisa. Um jovem rico, né? Muito importante na sua comunidade. E ele vai chegar para Jesus e vai dizer: bom mestre, como faço para herdar a vida eterna? Está no capítulo 18 de Lucas, pode ir lá, pode aprender um pouquinho mais sobre isso. E olha essa curiosidade, né? Mas olha como as duas pessoas distintas, tá? Não estão no mesmo contexto de passagem, mas estão fazendo a mesma pergunta com entonações e posições diferentes, tá? E aí a gente está falando de um jovem rico, de uma pessoa de muitas posses, e de um mestre da lei, um fariseu de sua época, que tinha a obrigação de conhecer a lei e ensinar a lei, tá? Mas veja bem, entre conhecer e ensinar tinha que haver práticas, tá? E aí o contexto é esse, um jovem rico e um mestre da lei. O que tem de semelhante nesses dois? Você consegue citar aí para mim o que tem de semelhante nesses dois? Eu vou dizer aqui para você, olha, tem uma semelhança muito, muito legal nesses dois, tá? Vai falar sobre 3 pilares que normalmente derruba todo homem, derruba a sociedade como um todo, tá? E quais são esses 3 governos que destroem o homem? O poder, o primeiro, o poder, o prazer e o dinheiro. O poder, o prazer e o dinheiro. Você tá anotando, anota tudo aí, tá? Para você conseguir lembrar disso depois. O poder tem a capacidade de corromper, de trazer orgulho, ele corrompe o homem, né? Por quê? Porque é quando você sabe muito, e aí o fato de você saber muito, dificilmente você vai querer ouvir de outra pessoa. Você sempre vai vir com questionamentos, trazendo dúvidas, incredibilidade, se o que a pessoa está falando está dizendo a verdade. Por quê? Porque você é cheio de conhecimento, né? O prazer vai falar sobre os desejos, né, meus amigos? É tudo aquilo que está à flor da pele, as nossas vontades, né? E o dinheiro? O dinheiro é aqui, ó, o mais alto de tudo. É sobre o ídolo, né? É sobre aquilo que corrompe no sentido de dominar. É quando domina, você perde o controle, né, das suas ações, perde o controle daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque, afinal de contas, se você é muito rico, se você tem muito dinheiro, você pode comprar qualquer coisa, não é verdade? Né? Não tem um limite para alguma coisa. Olha só, poder, prazer e dinheiro. Vai falar sobre orgulho, vaidade e ganância. Isso é um perigo. E aí, olha, eu juntei dois personagens aqui no mesmo texto só para você entender as frases e o contexto, tá? Mas olha só, olha que interessante aqui, ó. Ele vai dizer assim, olha, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É a mesma pergunta que um jovem rico fez, né? Para herdar algo, você precisa fazer alguma coisa? Você precisa fazer alguma coisa? Não, não é por mérito próprio. Herança não é fruto do seu esforço. A herança, ela não é porque você fez alguma coisa que você vai ganhar aquilo. Não, aquilo é fruto do seu trabalho. Herança não é porque você fez alguma coisa. Foi dado para você, né? E a pergunta dele está sendo sobre isso, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Eternidade não é algo passageiro. E também não é algo nem desse mundo na qual nós vivemos. E aí ele está perguntando, esse mestre da lei perguntando para Jesus, como eu herdo algo que não é desse mundo? Como eu faço para ter isso? E aí Jesus ele vai falar sobre isso num texto mais para frente. Mas a questão aqui, olha, o que eu quero dizer para você é que herança, ele é um direito da pessoa. Não é algo que a pessoa fez por merecer. É simplesmente porque é nascido da filiação daquela pessoa. E aí, quando essa pessoa se vai, fica um bem, fica um direito, fica uma herança na qual esse filho vai ter direito. E qual é a nossa herança em Deus? Você consegue responder essa pergunta? Qual é a nossa herança em Deus? Então, a nossa herança em Deus nós temos a vida eterna. E aí, qual é o único meio para termos vida eterna? Nós só temos vida eterna porque nós somos filhos de Deus. Mas só tem um caminho para sermos filhos de Deus. O caminho se chama Jesus Cristo. Ele é a resposta desse caminho, né? E é muito engraçado que Jesus ele fala assim, olha, o que está escrito na lei? Como você lê essa lei. Por quê? Porque como você interpreta as coisas que você lê e que você sabe, é como você guia, gere ou coordena, né, as coisas na sua vida. O Jesus ele fez essa mesma pergunta para o jovem rico, né? Mas a questão aqui agora olha só, esse mestre da lei ele vai falar assim, olha,
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, olha. Você percebe que sempre que nós fazemos uma pergunta para alguém e alguém devolve essa pergunta pra gente, a gente quer dar uma de sabichão, né? De sabe tudo. E aí a gente responde afim com aquilo que foi colocado para nós, né? E aí esse homem, ele respondeu certo, esse mestre da lei, ele respondeu certo, Jesus. Ele disse, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Ou seja, um pilar, são 4 pilares, né? E aí falando dessa completude, eu preciso ser completo para Deus. Deus não aceita uma parte só de mim. Eu preciso ser completo para Deus. Se você está anotando aí, faz 2 blocos assim, olha. Primeiro mandamento e segundo mandamento. No primeiro mandamento, você coloca embaixo desse bloco Deus, e aí você coloca coração, alma, força e entendimento. São os 4 pilares para se relacionar com Deus. Fechou? E do outro lado, você coloca assim, olha, próximo. E aí o próximo, olha só como esse homem respondeu. Esse mestre daí, ele disse assim, olha, e ame o seu próximo como a si mesmo. Apenas um pilar. Veja bem, Jesus, ele não veio para descumprir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei nele mesmo. E Jesus também respondeu, ensinando, né, sobre essa completude. Ou seja, Jesus como se tivesse reduzido os 10 mandamentos em 2 pilares que respondessem todos esses mandamentos. Jesus responde da mesma forma que esse homem. Só que a questão aqui está na intenção, na fala, em como você interpreta. Você percebeu que Jesus falou assim, olha, como você a lê. Por quê? Porque como você a lê, vai ser como você pratica isso, né? E olha aqui, ó. Será que nós estamos limitando a nossa forma de entender as coisas? Aí fica uma pergunta aqui, mais uma, né? Mais uma pergunta para você aqui, ó. Será que nós estamos limitando a forma como nós compreendemos as coisas? Será que nós estamos pondo limite aonde o Senhor não colocou limite para fazermos as coisas? Sabe por quê? E quando você vai ver os 10 mandamentos, não estava nem aqui no esboço, mas eu me lembrei disso agora e eu quero falar para você. Quando você vai ler os 10 mandamentos, vai ser os 10 mandamentos é um resumo dos 613 mandamentos, na qual Moisés vai deixar, Deus vai deixar para o povo, para Moisés, e Moisés vai passar para o povo, né? Mas os 4 primeiros mandamentos vai falar sobre essa integridade, de uma forma de ser intenso e totalmente para Deus. E os outros 6 mandamentos vai falar sobre eu e o próximo. Então, vai ter mais mandamento para você com o próximo do que para com você e Deus, né? Só que esse homem, aqui esse mestre da lei, ele vai falar sobre essa questão de vivermos de forma prática no nosso dia. Para Deus, eu preciso ser integral, mas no meu dia a dia eu posso viver de forma prática, né? Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que é muito interessante, eu li ela, e é muito interessante, diz assim, olha, eu vou ler para vocês, a lei é como uma radiografia, pode até mostrar o pecado, mas nunca conseguirá removê-lo. Forte, né? Forte. Abençoado seja Hernandes Dias Lopes. Meu Deus do céu, quanta sabedoria o Senhor já derramou através desse homem. E é muito interessante, por quê? Porque a lei, ela é exatamente isso como o Hernani colocou, o pastor Hernani colocou. Ela mostra o nosso pecado, mas ela não consegue tirar. Ela revela aquilo que há em nós, mas ela não é capaz de remover. Por quê? Por que disso? Porque é a nossa natureza. Qual é a sua natureza? O que está dentro de você? Você é capaz de se autoanalisar nesse momento? Olha só, no versículo 28, Jesus vai dizer assim, olha, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Peraí, o homem perguntou, o mestre da lei perguntou algo para Jesus, Jesus voltou a pergunta para ele respondeu, o mestre da lei respondeu, e aí Jesus falou o que para ele? Falou assim, olha, você tá certo, é isso aí, faça isso e viverá. Mas a pergunta daquele homem não foi sobre viver, foi sobre herdar. Você lembra? E aí cai justamente no versículo 29, porque daí o versículo 29 diz assim, olha, mas ele querendo justificar-se, perguntou, e quem é o meu próximo? Meus amigos, isso aqui, ó, estoura na cabeça da gente. Veja bem, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um mestre da lei que deveria conhecer a profundidade das Escrituras, praticar a profundidade das Escrituras e ensinar. Então 3 pilares. Ele deveria fazer isso. E a pergunta que foi veja bem, quem ficou encurralado agora não foi mais Jesus, foi ele mesmo. Por quê? Porque olha o nível de pergunta que ele falou, olha, mas quem é meu próximo? Com a intenção de justificar-se. Por que a gente está caindo nisso daqui? Sabe por quê? Porque agora é onde é mais interessante de tudo isso daqui. Qual é a sua natureza? Lembra que a gente falou disso no início? A natureza nossa interna vai revelar como nós somos externamente. E é muito importante você entender isso, porque é sobre isso que nós vamos falar amanhã, tá? Mas o que eu quero dizer aqui para você? A gente já fez alguns estudos anteriores dizendo sobre isso. E eu quero lembrar para você. Você se lembra que em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus vai dizer algumas coisas que nós somos? Então vamos lá.
você é o sal da terra. No versículo 13. No versículo 14, Jesus vai dizer assim, olha, vocês são a luz do mundo. A sua natureza é a mesma que está em Cristo, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Pode o sal cair em cima de alguma coisa? Então, numa salada, você despeja sal em cima de tudo. Tem alguma coisa que não fica salgado? Tem alguma coisa que não pega sal? Né? Não estou falando sobre ficar salgado no ponto de estragar, perder a salada, mas no ponto de, tem alguma coisa que não fica com a presença do sal? A mesma coisa, pensa numa luz, né? Eu peguei uma aqui, olha, para mostrar para você, né? Pensa numa lâmpada. Ela não vai estar acesa aqui, mas você tá vendo uma lâmpada aqui na minha mão? Se eu acender essa lâmpada, tem como ela falar assim, olha, não vou iluminar o lado de cá, da costa, eu vou iluminar só o lado da frente. Tem como ela fazer isso? Ela tem essa capacidade? Quando você acende uma lâmpada aí na sua casa, hein, tem alguma parte da lâmpada que a luz não chega aonde ela está sendo projetada? Tem alguma coisa? Assim somos eu e você. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Lembra? Nós estamos todos os dias aqui, ó, olhando para as Escrituras e tentando, buscando incansavelmente todos os dias nos parecermos mais com Jesus. Tem como nós não sermos como Jesus nos nossos dia a dia se nós estamos olhando para as Escrituras? Assim é o sal e a lâmpada. Aonde nós estamos, a nossa presença é perceptível. Aonde nós estamos, nós conseguimos clarear e iluminar aquele lugar. É sobre essa natureza que está dentro de mim e dentro de você. Pode o sal perder o seu sabor por causa do quê? Você já reparou que o sal se chama refinado? Por quê? Porque o sal por si, se você tirar ele da onde ele está concentrado e não refinar, não passar por um processo de tratamento por esse sal, ele vai perder o seu sabor. E Jesus vai falar sobre isso. Ele diz assim, olha, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Por quê? Porque não tem mais como restaurar a função do sal. Entendeu? E aí é a mesma coisa da lâmpada. A luz, ela não escolhe para onde ela está iluminando, ela simplesmente vai trazer claridade aonde quer que ela esteja acesa. Somos eu e somos você. Essa é a natureza que está dentro de nós, né? A nossa natureza é essa. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. É o Espírito da verdade, né? Eu quero fazer um paralelo aqui, olha, só para a gente concluir e você conseguir entender. Pensa no Espírito Santo como uma árvore, tá? E aí qual é o resultado de uma árvore? Produzir alguma coisa, certo? Então primeiro ela vai produzir uma sombra, ela vai produzir um primeiro resultado, ou seja, algo agradável para se estar embaixo. Mas a função da árvore não é essa. A função da árvore é produzir frutos. Afinal de contas, como perpetuar isso? Como continuar isso? Então o resultado da árvore é o fruto, certo? Que ela produz. E é o que o Espírito Santo produz. Abra comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Vai dizer assim, olha, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem limite para essas coisas que o Espírito Santo produz em nós. Então, se o Espírito está em mim, se o Espírito está em você, e ele produz nós resultados, que é o fruto dele, que é tudo isso, nós somos, eu e você, nós somos isso. Isso está dentro de nós. Mas, olha só, olha como caminha aqui o versículo 24. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. O único caminho para a eternidade é ser filho de Deus por meio de Jesus Cristo, mas não tem como nós fazermos isso se nós não abrirmos mão dos nossos desejos, das nossas vontades por meio da onde? Da nossa carne, do que a gente pratica no nosso dia a dia. Lembra? Práticas de justiça não levam você para a vida eterna. Isso que está escrito em Isaías 64. Então as práticas de justiça para Deus não são nada, mas as práticas que geram frutos por meio do Espírito Santo em nós, esse fruto, né, como amor, como alegria. E como que eu faço isso ao meu próximo todo dia? Eu quero lembrar você aqui, olha, o nosso tema é Deus te fez de propósito. O seu propósito é se parecer com Jesus nas suas ações todos os dias. E a gente faz isso como? Olhando para as Escrituras, meditando e praticando isso no nosso dia a dia. E aí nós vamos parar por aqui hoje, né? Por quê? Porque amanhã você vai entender a continuação dessa passagem e você vai conseguir entender toda a riqueza que há por trás dessa passagem. Meus amigos, um beijo pra você, fica com Deus. Não esquece aí, termina de tomar o seu café. Isso daqui é muito rico, é muito detalhe. É muito importante a gente estar aqui com os nossos olhos e olhando para as Escrituras. Nós fazemos isso todos os dias, nós podemos nos parecer com o Senhor. Meus amigos, um beijo pra você, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.